bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional do Novo Testamento, que a gente está acompanhando por esse livro do Warren Wiersbe. Palavras para hoje, vamos lá, vamos começar? Glória a Deus, hoje nós vamos para o dia 7. Vamos lá? Vamos começar? Novo Testamento, dia 7. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, o quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Mateus 6,30. Todas as pessoas têm fé em alguém ou em algo, independente do quanto neguem. Se você endossa um cheque ou deposita um dinheiro no banco, tem fé. Se você entrega uma receita a um farmacêutico e depois toma um remédio, está exercendo fé. Dirigir na estrada ou até mesmo entrar em um elevador e apertar o botão exige fé. O fator mais importante é o objeto da nossa fé, que para o cristão é o Deus Todo-Poderoso. A fé cristã é viver com confiança de que Deus cumprirá a sua promessa. E isso nos leva à obediência e à perseverança. Não importam as circunstâncias e as consequências. Nós caminhamos, trabalhamos e guerreamos por fé. Todo cristão verdadeiro tem alguma medida de fé. E nossa medida pode aumentar conforme caminhamos com o Senhor, até termos a grande fé. Em nosso texto, Jesus repreende os seus discípulos por sua pequena fé. Uma frase frequentemente utilizada por ele. Se você examinar os textos, aprenderá algumas das características dos cristãos de pequena fé. Pessoas de pequena fé são propensas a preocupar-se. Essa é a mensagem do nosso texto. Se a nossa fé não atuar assuntos da vida diária, nunca agirá nos grandes desafios do ministério ou da guerra espiritual. A fé sem Deus é o segredo de um coração sem preocupações. Tudo precisa ser levado ao Senhor em oração, se esperarmos desfrutar da sua paz. Filipenses 4, do 6 ao 7. A igreja primitiva enfatizava a oração e o ministério da palavra. Atos 6, 4. Ambos exigem fé e ajudam a edificar a fé. Pessoas pequenas são facilmente assustadas. Uma tempestade repentina rompeu o mar da Galileia e os discípulos estavam terrivelmente assustados. Mas Jesus estava dormindo. Mateus 8, 23 a 27. Os homens acordaram o Senhor e gritaram: salva-nos, perecemos. Jesus acalmou a tempestade no mar, mas não conseguiu acalmar o medo no coração deles. O problema deles era a sua pequena fé. E esse pode ser o seu problema. Charles Spurgeon diz: uma pequena fé levará a sua alma ao céu, mas uma grande fé trará ao céu a sua alma. Pessoas de pequena fé são indecisas. Segundo Mateus 14, do 22 ao 23, certa noite Jesus enviou deliberadamente seus discípulos para uma tempestade no mar da Galileia, enquanto ele ficou para trás. No meio da noite ele foi até eles, caminhando sobre as águas. Pedro gritou: se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus disse uma palavra: vem. Pedro andou sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. Mas em seguida, Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para as grandes ondas e a sentir o vento forte. E o que aconteceu? Ele começou a afundar. Salva-me, Senhor, gritou ele. E Jesus o resgatou. Lembre-se, Pedro. Pedro conhecia aquela massa de água como você conhece o quintal da sua casa. Mas ficou com medo e parado entre as duas opiniões. Cuidado com o ânimo dobre, Tiago 1,8. Essa situação da pessoa de pequena fé. Jesus comparou a fé a um grão de mostarda, uma das menores sementes conhecidas, Mateus 17, 20.
Porém, o tamanho da semente é irrelevante. O que conta é a vida que há no interior da semente. Plante a semente e finalmente você terá uma grande planta. A fé é como aquela pequena semente. Se for plantada no coração e alimentada, produzirá a planta. A Bíblia contém a palavra de fé. 1 Timóteo 4,6. Quanto mais alimentarmos da verdade de Deus, mais forte a nossa fé se tornará. Ao reivindicarmos as promessas de Deus em nosso coração, a nossa fé amadurecerá. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus 9:29. Qual é o teu nível de fé nessa manhã? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé, o que é a fé? A fé é a certeza do que não se vê. É a convicção de fatos que ainda não existem. Peraí, o que é fé? Onde está a fé? Como eu procuro a fé? Como é que eu vou crer em meio a situações adversas? Você precisa se expor ao lugar de fé. Você precisa provocadamente ir onde tem ânimo, onde tem fé, onde tem força. Nós seres humanos, nós somos formados, né? Pelo meio no qual estamos inseridos. Onde você está inserido? As pessoas que você tem visto, as pessoas que vocês tenham visto, ouvido, frequentado ambientes, elas são pessoas que te animam na fé ou te desanimam na fé. Você crê ou você não crê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu acho tão forte essa palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quem diz isso não sou eu, é a palavra. Quando Maria, ela está gestando e ela vai ter a conversa com o anjo Gabriel, o anjo Gabriel vira para ela, ela fala assim, mas como é que eu engravidei? Como é que pode? Eu nunca tive relação. Como que pode? Aí ele diz, existe algo impossível para Deus, Maria? Aí ela diz, não existe. Não existe nada impossível para Deus. Se você crê no Deus vivo, como a Gigi está escrevendo aqui, ela diz, eu creio em Deus vivo. Então você crê. Então você crê. Poliana, mas tem tantos anos, então você crê. Se você creu no que Deus disse, então você creu. E acabou. Tem que crer e fim. Mas não existe a mais. Na palavra de Deus não existe vírgula sobre fé. A fé é a certeza e a convicção. Acabou. Se a fé é a certeza e se a fé é a convicção, eu e você precisamos crer. Eu vim aqui nessa manhã dizer algo a você muito precioso nessa manhã. Ou você crê, ou você não vai viver a glória de Deus. Uau! Imagina! Ou você crê ou não vai viver a glória de Deus. O milagre, ele tá para quando é impossível mesmo. O que você tem de impossível? O que você tem hoje que você olha e fala assim, só Deus? Então é só Deus. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Poliana, mas tem tanta gente que morreu tentando crer, vendo ali e não aconteceu. Tá, tudo bem. Teve muitas pessoas que morreram mesmo. Mas será que elas tiveram fé? A questão é que onde você está colocando fé? Porque você pode estar colocando fé no lugar errado. Poliana, como eu vou saber que a fé está no lugar errado? Quando você crê em algo bíblico é certo. Agora, quando você crê em algo que está só no seu coração, que é sobre um desejo seu, eu espero profundamente que não aconteça. Eu vou te dar uma sugestão. É como uma amante que ela tem muita fé que o homem vai abandonar a família dele. E eu, biblicamente falando, tenho muita fé que esse homem vai se ajustar e abandonar essa amante. E a esposa também tem fé. E todo mundo tem fé que ele vai se ajustar e abandonar a amante. A probabilidade que isso aconteça é altíssima. Dele abandonar a amante. E ele voltar para dentro de casa. Então, assim, você precisa entender que a fé divina é uma fé santa. É uma fé a despeito da verdade. O desejo do seu coração, ele é legítimo? É. Ele é bíblico? É. Então agora a gente já sabe que vai ser difícil.
Vai ser complicado, porque a gente tem um opositor, e esse opositor é Satanás. E esse opositor, ele vai trabalhar na sua mente, ele vai trazer o primeiro campo de batalha que é na sua mente para trazer dúvida. Eu acho interessante a quantidade de directs que eu recebo. Hoje a pessoa crê, amanhã não crê, daqui a pouco tá crendo pouco, daqui a pouco tá olhando as circunstâncias. Não, chega. Você precisa saber o que você crê. O que é que você crê? Tem gente que crê em coisas que não são bíblicas. Eu espero profundamente que tudo aquilo que você crê que não for bíblico não aconteça. Profundamente. Me desculpa ser sincera. Me desculpa ser honesta. Mas eu preciso te falar a verdade. Não use da palavra para dar vazão à sua carne. Porque Deus é santo. Ele habita num lugar santo. E sem santidade, ninguém verá o Senhor. Eu falo? A Aline diz que eu falo isso em João 11. Então vocês assistem depois o devocional de João 11. Então presta atenção. A gente tem que crer exatamente no Deus da Bíblia e no que vem a Bíblia. O problema é que as pessoas não leem. Tá aqui, ó. O problema é que você fica fechado, vira um amuleto. Deus odeia amuletos. Deus odeia amuletos. Deus odeia vãs repetições. Deus odeia amuletos. Deus odeia quando você usa a palavra que é dele. Ao invés de abrir e desfrutar do banquete, ele detesta que você simplesmente finja que você é cristão. Quais são as promessas? A gente tem quase 4.000 promessas. Isso é engraçado. A gente tem quase 4.000 promessas. Quais são as suas promessas? Você não sabe nem quais são as promessas que tem escrito na palavra. Você não sabe quando Deus fala, no que Deus fala. Sabe? Você não precisa ficar buscando profecia. A maior profecia está na palavra. Você não precisa ficar buscando revelação. A maior revelação para mim e para você é Jesus. A gente não precisa. Tudo já está na palavra. Quando Jesus morre na cruz, ele disse: está consumado, está pago. Todo o preço já foi pago. Tudo está consumado. Agora nós já temos a revelação que a gente precisava. Nós só precisamos da palavra. O problema é que a pessoa não ora, a pessoa não jejua, a pessoa não consagra, a pessoa não congrega e ela quer viver a vontade dela. Não tem como querer resultados bíblicos se você não tem uma vida bíblica. Deus, ele te chama, Deus, ele te convida a crer numa fé sobrenatural. Deus, ele não chama os perfeitinhos, ele chama quem quer ele. Todo mundo aqui, ó, pode receber um convite de Deus. A questão é, você de fato quer? Porque Deus, ele não vai trabalhar em cima da sua incredulidade. Ele não vai trabalhar na concupiscência da sua alma. Você precisa, primeira coisa, querer Deus. E para querer Deus, você precisa de santidade. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Não adianta você querer ter uma vida dupla. Não tem como enganar e nem mentir para Deus. A fé é a certeza do que não se vê e a convicção de fatos que ainda não existem. Mas isso nós estamos falando da verdade. Não adianta você ter fé numa mentira. A Bíblia diz, eu amo esse texto, que ela diz assim: de tanto querer me aconteceu e aquilo me definhou os ossos. Você quer que o desejo do seu coração seja atendido e te define os ossos? Eu duvido que você queira que quando você realizar o desejo do seu coração, os seus ossos sejam definhados. É muito forte isso. E para você entender o que está na Bíblia, você precisa ler a Bíblia, você precisa viver uma vida bíblica. Porque sem fé, ninguém vai ver a Deus. Ninguém. Ou você acorda, ou nem eu e nem você vamos ver a Deus.
Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvo, Pai. Te louvo porque o Senhor é bom. Te louvo porque as tuas misericórdias, elas se renovaram nessa manhã. Eu te louvo porque estamos vivos. Eu te louvo que em meio à dor nós podemos adorar o teu nome. Eu te louvo, Senhor, por cada conquista, por cada detalhe, por cada desafio. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é incrível e extraordinário. Eu te louvo porque ainda que eu não te veja, não te sinta, ainda assim o Senhor está por perto. Lá no livro de Tiago diz: eu estou por perto. Então eu te louvo, Senhor, porque mesmo sem merecer, o Senhor me ama. Mesmo sem merecer, o Senhor me arrancou do inferno e me levou para o céu. Mesmo sem merecer, o Senhor é capaz de me amar todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho certeza, na verdade, convicção, que você tem muitos motivos para agradecer a Deus, que você tem muitos motivos para ter fé. Eu tenho certeza que você tem muitos motivos para crer. Não creia no Deus errado. O Deus que a gente serve, ele é santo, e sem santidade ninguém verá o Senhor. O que eu quero com esse devocional é fazer com que você se alinhe para que você veja Deus todos os dias. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar o nosso devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que nós estamos aqui todos os dias. Um beijo, queridos, que hoje seja um dia profético, que hoje seja um dia da manifestação do amor de Deus, que eu e você tenhamos uma experiência com Deus, que hoje, o dia de hoje, seja marcado na nossa história como o dia que o Senhor revelou o seu amor a nós, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.